Boa tarde. Meu nome é Raquel Gontijo, eu sou diretora de Relações Institucionais e Governamentais da Abragames. Queria cumprimentar todos os senadores, senadoras aqui, também na figura do senhor presidente, senador Isalci Lucas. Obrigada pelo convite. Na verdade, a minha fala aqui hoje também é um pouco a respeito tanto do mercado de games e também de mostrar essa gama gigantesca que a gente tem e também de trazer alguns pontos muito importantes nessa discussão que nós estamos tendo, não só com relação ao imposto seletivo, mas com relação à reforma tributária na relação de games especificamente. A Abragames, para quem ainda não conhece, é a Associação Brasileira de Desenvolvedoras de Jogos Eletrônicos. Nós estamos no mercado aí já desde 2004, então nós estamos fazendo 20 anos agora. Nós representamos cerca de 2.000 empresas brasileiras que produzem jogos eletrônicos no Brasil. Temos aí cerca de 13.000 pessoas que estão atualmente trabalhando nesse setor, né? Então, é um setor que está em grande desenvolvimento e que cresceu bastante nos últimos tempos. É um setor bastante novo, inovador, criativo e que está nesse crescimento contínuo desde os últimos 5 anos. E eles são utilizados por praticamente todas as pessoas. Se vocês olharem os últimos dados com relação ao uso de jogos eletrônicos no país, a gente tem cerca de 70% a 80% da população brasileira em alguma capacidade jogando, seja no seu celular, seja no computador, seja no PlayStation, seja nas diversas plataformas que nós temos. A gente reconhece bastante o desafio que é fazer essa regulamentação e essa reforma tributária que nós estamos tratando aqui, que envolve diversos setores e diversos interesses diferentes. Então, a gente entende a dificuldade que é da gente mapear todas essas coisas e todos esses players, e realmente é uma questão muito complexa, que a gente tem um total apoio. Então, a Abragames sempre se coloca à disposição para o apoio e também para a divulgação dos dados, para que isso seja transparente e que nós possamos fazer isso da melhor forma possível. E a nossa maior preocupação neste momento, na verdade, está muito atrelada com o nosso marco legal, que foi aprovado em maio deste ano, né? Então, nós estamos num longo processo de lidar com uma dificuldade que nós tivemos durante muitos anos no nosso país, que é a questão de definição e de categorização e dos termos que a gente utiliza para cada um dos segmentos do que a gente considera como jogos. Então, é game, é jogo de aposta, é jogo de azar, é jogo de videogame, é o quê? Então, quando a gente geralmente fala games, a gente tem uma dificuldade grande de falar, porque nós estamos falando de diversos setores que não necessariamente estão sobrepostos uns aos outros, mas que a falta de definição clara, inclusive dentro de arcabouços técnicos e de arcabouços tributários, no caso, que é o mais complexo ainda, isso gera um ambiente onde a gente tem uma insegurança jurídica muito grande. E, por conta disso, a gente precisa ter muito cuidado quando o que a gente está falando, de saber qual é a definição clara e o que entra em cada espaço, né? Então, a nossa necessidade nesse momento é com relação ao marco legal e nossa regulamentação, que ainda está em curso. Nós começamos, a partir agora de maio, a fazer a regulamentação do marco legal dos games, que está em busca, inclusive, de quinais específicos para a área de jogos. E aí a gente está falando de jogos que, na verdade, no caso da Abragames, a gente tem empresas que estão fazendo jogos para educação, para plataformas de petróleo, para fazer treinamento de plataformas de petróleo, treinamento em área científica, para a área de saúde mental, para a área de entretenimento, no caso de cultura e de audiovisual. Então, nós estamos falando de ambientes onde você não está vinculado com as outras categorias de jogos, como os jogos, né, dos nossos colegas que estão aqui, que são jogos que estão em outra segmentação, e a gente, por conta de falta de definição técnica e de clareza de onde vão estar esses quinais, que tipo de tributação que vai estar associada para cada um desses setores que não são correlatos, como que a gente vai trabalhar nesse sentido. Então, a nossa preocupação nesse momento é da importância dos quinais como identificadores claros do qual que é a essência dos jogos eletrônicos, qual que é a essência do setor de jogos eletrônicos, como audiovisual, como cultura, como educação, como entretenimento e como também outros jogos que vão estar ali dentro de outras categorias, que são, no caso, os jogos de prognósticos e todos que estão dentro da
do imposto seletivo. Então, é muito importante a gente enfatizar que os jogos de apostas e bets e jogos de azar não são correlatos com os jogos eletrônicos que estão na Lei 14.852, de maio desse ano. É muito importante a gente fazer essa distinção e a gente também tem uma questão de solicitar, o pedido nosso é uma solicitação para que esse setor ele seja reconhecido de forma precisa, inclusive dentro da regulamentação da reforma tributária, para que não hajam zonas de sombra ou de leniência ou de espaços onde a gente possa ter confusões a respeito nesse sentido, para que exista uma sobrepolação de tributos que estão associados dentro do marco legal. Então, basicamente, a importância também de tratamento tributário adequado que reflita, e para isso é preciso ter um olhar especial, tanto para a questão da criação específica de KNAIs na área de games, para que eles possam ser categorizados de forma correta, quanto também da inclusão de jogos eletrônicos de forma mais explícita, para que nós possamos saber aonde dentro da reforma tributária estes jogos vão se encaixar, para que a gente tenha clareza de cada um desses setores. Eu agradeço muito pela atenção e é isso que eu tenho a agradecer.